Chamar à mesa, por favor, a nossa vice-reitora, a professora Bruna Nascimento. Danilo, coordenador do curso, por favor. Vou chamar a professora Fernanda Monteiro, chefe do departamento, por favor, Fernanda, obrigado. Professor Renato Pebelli, por favor, do PPG-ARC. Chamar o representante docente, Danilo Barros, por gentileza. Bom, vou passar a palavra para a mestranda aqui do Danilo, depois por diante. Vamos sentar, doutor? Minha autoridade, mas enfim. Bom, primeiro, reiterar aqui o agradecimento, porque está a auditório relativamente cheio, todo mundo assistindo aí uma aula que a gente tem certeza será fantástica. Antecipo já mais uma vez agradecimento ao professor Iaguba pela possibilidade de trazer para a gente compartilhar esse conhecimento, professor Chedei, professor Marcelo, professor Igor, Rosário, desculpa, Rosário, eu estou aqui olhando, tentando. Eu ainda não ouvi. Pois é, a presença de todos, não vejo mais nenhum professor aqui. Enfim, passar a palavra então à professora Bruna Nascimento, presidente da reitoria. Bom dia, olha que bem que eu começo com vocês. Eu estou na Unirio desde antes das 8 da manhã, então só para quebrar o nosso clima, boa noite, pessoal. É uma alegria estar aqui nessa cerimônia que vai ser certamente muito alegre, festiva e, sobretudo, de informação. Agradecer ao convite do diretor Flávio, do coordenador Danilo, a presença do professor Iaguba, Chilei, prazer de conhecer. Estou muito contente, como disse o Flávio, de ver esse auditório praticamente cheio, mesmo com todas as dificuldades que todo mundo tem para chegar aqui na URCA. O professor Iaguba, que não é daqui, esse é um bairro extremamente isolado na cidade do Rio de Janeiro, então tê-los e tê-las aqui hoje é para nós uma alegria. Como representante da reitoria, do magnífico reitor, professor José da Costa, desejo uma ótima palestra, uma ótima noite para vocês e que seja um momento de confraternização e de formação, que é o que a Escola de Tecnologia sabe fazer. Eu não tenho dúvida disso como colega, por isso que a gente foi quebrando o protocolo, eu esqueci o nome da professora Rosário, eu dei bom dia para vocês. A ideia é que a gente tenha uma noite descontraída, mas de muita informação. Então, uma ótima noite para todos nós. Muito obrigada. Boa noite. Bom, a gente já passou aqui em off. Boa noite. Primeiro quero cumprimentar a professora Bruna, vice-reitora, aqui representando a reitoria. Também cumprimentar os meus colegas de dentro, do Departamento de Arqueologia, a professora Fernanda, ao professor Flávio, também diretor da escola, ao Bruno Barros, representante discente do DACAR, e ao professor Renato, do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Documentos e Arquivos, e também dar as boas-vindas e dar boa noite a todos e a todas que estão presentes aqui, e dizer que nós da escola, do curso, enfim, todos os representantes que estão sentados nessa mesa, assim como os professores que já foram nomeados aqui citados, agradecemos muito a presença do professor Iaguba, professora Shirley, agradecemos especialmente a professora Shirley e ao professor Marcelo por terem intermediado esta vinda do professor Iaguba aqui. Somos muito contentes, estamos ansiosos para ouvi-los, e também desejar as boas-vindas aos ingressantes, Sejam muito bem-vindos, bem-vindas aqui à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
e ao curso de arquivologia especialmente, e dizer que nós da arquivologia, da universidade como um todo, estamos aí para apoiá-los, para recebê-los de braços abertos. Então, a gente espera e deseja e vamos trabalhar para que vocês tenham uma experiência, um semestre e toda uma trajetória acadêmica que seja justa e de qualidade, que é o que nós nos propomos, né, a fazer e trabalhamos para isso. Então, um excelente semestre, um excelente início de curso e muito obrigado, boa noite. Bom, passar a palavra para a Fernanda. Boa noite a todos, a todas e a todos que nos assistem hoje aqui nessa noite. Hoje a gente oficialmente inaugura o segundo semestre de 2023. A gente sabe que algumas atividades já vêm acontecendo há algum tempo. O nosso semestre especial já começou já faz tempo. Mas, enfim, de toda forma, eu quero também cumprimentar meus colegas aqui de mesa. Não vou falar nomes, sob pena de esquecer o nome de alguém. Então, quero cumprimentar meus companheiros e colegas aqui na mesa, cumprimentar todos os alunos, estudantes aqui presentes, em especial, um cumprimento aí à professora Shirley e ao professor Iaguba pela presença aqui hoje, para estar nos ensinando um pouquinho mais sobre uma cultura tão diferente da nossa, que com certeza a gente vai agregar bastante aí o que a gente já conhece sobre a discussão sobre informação, documento, enfim. E, Marcelo, que ainda está sempre tentando nos ajudar aí da melhor forma. Muito obrigada por todo o empenho de sempre. Enfim, quero desejar uma boa palestra a todos e dizer que, em nome do Departamento de Arquivologia, em nome de todo o corpo docente do departamento, estou à disposição para aqueles que estão chegando hoje, para aqueles que já estão conosco há algum tempo. Para tudo que precisarem, podem me procurar, em especial, ou ao nosso corpo docente, a gente está sempre à disposição para ajudar. Tá certo? Sejam muito bem-vindos, uma boa noite a todos. Renato, por favor. Olá, muito boa noite. Uma satisfação estar aqui nessa aula de abertura que nós teremos hoje. Parabenizo a toda a banca, a mesa, aliás, pela organização da palestra. Esses eventos são sempre muito interessantes, principalmente quando a gente retoma agora essas atividades de modo presencial, que a gente tem essa oportunidade de reencontrar pessoas que há muito tempo a gente não vê, cada um sempre vivendo a sua vida, cada um num canto, fazendo suas atividades. Dificilmente a gente consegue reencontrar pessoas no nosso cotidiano. Então esses eventos se colocam como uma oportunidade muito interessante de retomar assuntos que vinham sendo debatidos, de dar andamento a determinados projetos e iniciar novos também. É um momento realmente muito interessante para a troca, e a gente deve então conduzir essa aula inaugural nesse sentido. Eu tenho certeza que os professores convidados vão contribuir muito para a gente, trazendo um olhar muito mais plural, muito mais aberto, que a gente caminha muito nesse sentido de ampliar os nossos horizontes. Para o semestre 2023.2, eu entendo que é uma excelente forma de inauguração, uma excelente forma de abertura para o semestre, e que a gente tem muito a aproveitar com esse evento de hoje. Então, aproveitem bastante e tenham um ótimo semestre. Obrigado. Obrigado, Renato. Posso falar então ao representante do diretório acadêmico, por favor. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer pelo convite, agradecer também a mesa, todo mundo que é aqui presente, aos alunos. Bem-vindos aos alunos que assistem novamente. É um novo semestre, 2023.2 está chegando de forma oficial para a gente de arquivologia. Um semestre com uma reforma curricular pela frente, a avaliação do MEC também pela frente. Então,
É um semestre desafiador para a gente de arqueologia e com certeza passaremos bem pelo que está à frente para a gente. Agradecer a presença do professor Iacuba, da professora Shirley, aproveitar também desde já a convidar todos os estudantes que próximo ano o nosso encontro nacional será sediado em Brasília. Então, gente, vamos fazer presente na UNB ano que vem, vamos em peso, e é sobre isso. Mais uma vez, obrigado a todos e boa palestra. Bom, então, gente, assim dando continuidade a essa cerimônia, que apesar de cerimônia, a gente tem sempre buscado essa informalidade, eu acho que a gente prima um pouco por essa formalidade como uma forma de acolhimento. Pegando um pouco do que o Renato falou, eu acho que esse é um momento também enriquecedor da gente trazer para um processo de internacionalização da arqueologia a partir desses convênios que a gente tem junto à Unesco, junto com a UNB, que a gente tem buscado aí um processo de aproximação, e que espero que esse seja um primeiro passo para muitos outros que a gente seja capaz de construir e que nesse processo, né, a gente consiga sensibilizar diferentes atores nesse processo de mobilização, de mobilidade não só nacional, mas também internacional, para atividades de diferentes natureza. Nesse sentido, então, eu dou como encerrada essa mesa de abertura e a partir depois, então, eu convido os nossos professores palestrantes para virem pontualmente. Obrigado a vocês. Professor Iacuba Jaló, por favor. Prazer tê-lo aqui. Boa noite. Vamos convidar também a professora Shirley Franco, por favor, professora. Um passo. Boa noite a todos, a todas. É uma grande satisfação e alegria estar aqui essa noite. Gostaria de agradecer a todo o corpo docente. Eu não consegui decorar o nome de todos vocês, de todos os professores, em especial ao professor Flávio, né, que desde o ano passado nós começamos a estreitar um diálogo e pensar nesse momento, que se consolidou agora, nesse dia. Fico muito feliz. O professor Marcelo Nogueira de Siqueira, já há algum tempo, né, nós fizemos uma caminhada juntos, temos esse amor comum pela Guiné-Bissau, e em especial a professora Rosália, que foi minha professora na arqueologia da UNB quando eu tinha 18 anos. Já tem um tempinho, né? Parabenizar também aos discentes da Unirio. É uma casa em que eu me sinto em casa. Eu tive a grata oportunidade de cursar o meu pós-doutorado aqui na História Social com o professor Eflé Thyssen, quando trabalhei com os arquivos da Guerrilha do Araguaia, os documentos da Guerrilha do Araguaia e a noção de aplicação. Então, retornar a essa casa é sempre retornar um lugar conhecido, um lugar confortável, um lugar amistoso, um lugar próspero. Parabenizo então a todas e todas discentes que enfrentaram os desafios para estarem aqui hoje, e os louvo por aceitarem esse desafio. O curso de arqueologia é um curso de muitas possibilidades, um curso de sonhos, um curso de concretudes. Eu tenho certeza que todos vocês e todos e todas serão muito felizes com esse curso. Espero. Shalom. Obrigada. Boa noite, muito obrigado por esta oportunidade. Agradeço a direção dessa universidade, em especial o professor Flávio, pelo convite de estar junto com os docentes
e alunos dessa universidade, para podermos, de fato, partilhar conhecimentos e informação, sobretudo informação sobre televisão. O Brasil é uma grande nação, está a final do mundo, mas a relação entre o Brasil e a Guiné-Bissau, eu sou professor universitário, investigador do Instituto Nacional de Estudos de Pesquisa, mas ao mesmo tempo diretor do Arquivo e Biblioteca Nacional da Guiné-Bissau. Para mim, o Brasil, em termos geográficos, é uma nação longe da Guiné-Bissau, mas em termos de história, é uma nação muito próxima da Guiné-Bissau. Portanto, a minha presença aqui é uma honra. Para mim, é uma grande honra, não só para mim, mas para a Guiné-Bissau. De facto, estar aqui, nesta casa prestigiada, de grande prestígio, de facto, para partilhar a informação, conhecimento e informação sobre memória e preservação da memória na Guiné-Bissau. Eu estou aqui no Brasil pela primeira vez, para vir aqui assistir esta aula inaugural. Simplesmente a professora Shirley e o professor Marcelo, que são amigos da Guiné-Bissau, são amigos, colegas, que de fato tivemos muitas atividades em conjunto na Guiné-Bissau. Entretanto, a professora Shirley agilizou a minha vinda antecipada aqui, porque eu vim para um assunto, seja para um workshop de Unesco, condição de Unesco, vai começar no dia 4, mas a professora Shirley e o professor Marcelo agilizaram no sentido de fato de eu antecipar a minha vinda aqui, para poder estar aqui junto com vocês, para de fato partilhar esse momento aqui com vocês. Para mim é uma grande alegria, uma honra, de fato, partilhar convosco este momento aqui tão especial. Muito obrigado. Nesse momento, nós vamos fazer uma investidura. Esse é uma tradição que existe na Guiné-Bissau, que se chama pano de pente. É um pano tecido pelas badiudas, pelas mulheres, não é? Elas geralmente fazem isso no coletivo, que tem um grande significado. E esse pano, a investidura, significa que nesse momento agora existe um irmanamento, uma entrada da Escola de Antropologia na figura do professor Flávio, na cultura, dentro do espírito da Guiné-Bissau. Então, eles fazem essa investidura em momentos como esse, de irmanamento, em momentos de casamento e em momentos de morte. Nesse momento nós vamos fazer uma investidura como irmanamento. Por favor. Bom, antes de passar a palavra ao professor Iago Badialô, eu acredito muito nessa questão cósmica, dos encontros. E o meu encontro com o professor Marcelo, com a professora Rosália, a primeira vez foi em 1994, com o professor Marcelo foi exatamente nesse auditório, numa aula inaugural, quando eu fazia em 2014, eu fazia o meu pós-doutoramento aqui na Unirio, e havia uma aula inaugural, e eu participei, e aí o professor Marcelo veio se apresentar, enfim, começamos um diálogo, e depois reafirmamos esse diálogo em 2019, quando eu estava de passagem em Coimbra, numa tarde muito fria, muito chuvosa,
estava indo a Guiné-Bissau, mudança. Aí ele me falou do seu trabalho sobre os arquivos comuns, a CPLP, e aí começamos um diálogo. Em 2019 eu me apresentei ao professor Iaguba, ali como arquivista, enquanto arquivista, e ansiosa, porque até esse momento não existe um arquivo nacional na Guiné-Bissau, existem os arquivos históricos da Guiné-Bissau, mas o professor Iaguba, como ponto focal, ele tem trabalhado intensamente por toda essa estruturação de legislação, de política nacional, de recursos humanos, para que haja, de fato, a criação de um arquivo nacional. Me apresentei, infelizmente veio a pandemia, mas continuamos dialogando e sonhando. O que não só nos irmana, mas o que nos liga é essa amorosidade pulsante e intensa pelos arquivos, como nós somos apaixonados. Felizmente, no final de 2020, quando a pandemia já começava a arrefecer, participamos de um diálogo com a professora Beatriz. Após isso, construímos um projeto concreto juntos, com financiamento do PNUD. E então, em 2022, início de 2022, esse projeto foi aprovado. Em junho de 2022, o professor Marcelo, em companhia com Maria Beatriz, de Coimbra, e Armando Malheiro do Porto, foram a Guiné-Bissau. O professor Armando Malheiro já tinha ido a Guiné-Bissau em 2012. E estava voltando 10 anos depois, e eu e a professora Cíntia Roncalho, da UNB, fomos a Guiné-Bissau no dia 26 de novembro, também do ano passado. E o que é mais interessante desse irmanamento, dessa ciranda amorosa, é que nós estamos no auditório do Paulo Freire. E quem foi Paulo Freire na Guiné-Bissau? Já ouviram falar de Paulo Freire na Guiné-Bissau? Aliás, Paulo Freire fez um poema para Guiné-Bissau, os cajueiros, porque a base da economia da Guiné-Bissau é a castanha de caju. E nós estamos aqui, esse auditório se chama Paulo Freire. E olha que interessante, se vocês me permitem, já termino logo para... Tem um livro, Paulo Freire trabalhou muito com a alfabetização de adultos na Guiné-Bissau, mas era uma alfabetização diferente, não da perspectiva colonialista, era uma alfabetização que já vislumbrava o decolonialismo, ou seja, com os elementos, com as estruturas locais, né? Porque você não consegue se alfabetizar, aprender, ter contato com a língua, fazer da língua a sua pátria, se você não reconhece aqueles elementos. Então, Paulo Freire, como um grande educador, ele tinha essa sensibilidade e ele foi a Guiné-Bissau exatamente para levar essa sensibilidade. Então, é muito conhecido Paulo Freire na Guiné-Bissau. E tem cartas à Guiné-Bissau, registro de uma experiência em processo. Eu queria, se vocês me permitem, ler a epígrafe desse livro, que eu acho que é muito pertinente, sempre atual, e fala o seguinte: porque a epígrafe é de Amilcar Cabral, que foi o grande pai da Guiné-Bissau, da independência. Aliás, o primeiro país que o Brasil reconheceu nos PALOP foi a Guiné-Bissau, em 1973. A partir do reconhecimento da independência da Guiné-Bissau, o Brasil começou, então, posteriormente, a reconhecer os outros países, como Angola, Moçambique, Cabo Verde, né? E tudo dentro do momento de ápice de regime civil-militar. Mais 3 heróis, né, que serve uma longa história, dentro da nossa geopolítica, enfrentaram a metrópole e reconheceram, mesmo a despeito da pressão da metrópole, a independência dos nossos irmãos, porque ao reconhecer a independência deles, nós estávamos reconhecendo a nossa própria independência. E aí, a epígrafe do livro, das cartas da Guiné-Bissau, é uma epígrafe de Amilcar Cabral. Ele diz o seguinte: posso ter minha opinião sobre muitos temas, sobre a maneira de organizar a luta, de organizar um partido, uma opinião que se formou em mim, por exemplo, na Europa, na Ásia ou ainda em outros países da África, a partir de livros, de documentos, de encontros que me influenciaram. Não posso, porém, pretender organizar um partido, organizar a luta, a partir de minhas ideias.
devo fazê-lo a partir da realidade concreta do país. Com essas palavras que eu deixo, agradeço, professor Iaguba, agradeço a todos vocês por estar aqui nesse momento e que tenhamos uma boa palestra. Certamente teremos. Obrigado mais uma vez. Não vou revisar, antes de entrarmos na temática, não quero revisar o que disse a minha colega aqui, a professora Silvia. Ela é meio brasileira, conhece tanto a Guiné-Bissau. E muitos guineenses a confundem com os guineenses. É verdade. Porque essa presença. Porque a presença dela na Guiné-Bissau durante 3, 4, 5 anos, acho, 3 anos, permitiu que ela conhecesse de fato a realidade da Guiné-Bissau, a realidade sociocultural da Guiné-Bissau. Muito em particular, dada a sua profissão como arquivista, ela conhece muito bem a realidade de documentação, de arqueologia na Guiné-Bissau, quer do ponto de vista de infraestruturas, quer dos recursos humanos. A Guiné-Bissau é uma nação jovem, um país muito novo. Acaba de ter 50, vai ter daqui menos um mês, vai ter 50 anos de existência como Estado-nação. Entretanto, é um país muito jovem. E a área de documentação, a área de arquivo e biblioteca é uma área muito prejudicada, dada várias vicissitudes que ocorreram na Guiné-Bissau, desde a luta de libertação nacional até a recente guerra, conflito armado, ultrapassou por completo a Guiné-Bissau, o país, a capital, mas a memória ficou muito mais prejudicada. A memória vai nos arquivos, das unidades documentais, das bibliotecas, das infraestruturas, do pessoal que tinha antes da guerra, ficou completamente devastado. E essa cicatriz dessa guerra continua a existir na Guiné-Bissau, existe ainda até então. A professora Silvia e o professor Marcelo são testemunhas dessa guerra ainda, porque a guerra é presente, a guerra acabou há mas ela ainda está presente, porque as feridas ainda não conseguimos sarar feridas. Olhando para o arquivo e a biblioteca, o estado físico das coleções dos acervos do arquivo e da biblioteca, é fácil saber que, de fato, esse país passou uma situação muito difícil. E a recuperação dessa memória é um processo muito longo. Nós estamos na fase inicial e a primeira fase de recuperação dessa memória começou há menos de 2 anos. Foi em 2021, acho. 21, exatamente. Quando a minha nomeação atesta do arquivo e da biblioteca, o desafio era tão grande, eu até não queria assumir essa função, porque é desmotivador assumir a função de uma instituição tão carente, que o Estado mesmo não tem força, nem tem vontade política, de facto, de fazer algo para tirar essas 2 instituições do Estado que estão. Mas a vontade não me faltou, a coragem também não me faltou, os colegas dos arquivos e da biblioteca e alguns colegas também, investigadores do Instituto Nacional de Estudos de Pesquisa, me encorajaram no sentido, de facto, de abraçar esse desafio. Finalmente consegui levar um projeto, porque antes de assumir essa função, eu estive a trabalhar nas Nações Unidas durante 15 anos. Portanto, o meu regresso à Guiné, o meu regresso à arquivo e biblioteca, deveu-se à situação em que essas 2 instituições estão, porque nas Nações Unidas, eu deixei as Nações Unidas
enquanto aposentado, como chamam isso? Aposentado, exatamente. Aposentei-me nas Nações Unidas e voltei à casa antiga. Portanto, o desafio era tão grande que eu tive que recorrer aos amigos das Nações Unidas, RUD, Unicef, Unesco, no sentido de facto de ter apoio dessas agências para que possam fazer algo para a Guiné-Bissau, sobretudo na recuperação da sua memória. Felizmente consegui, e foi nessa perspectiva que no componente de formação deste projeto, porque o projeto tem vários eixos, eixo de recuperação das infraestruturas físicas, eixo de aquisição de equipamentos e eixo de capacitação e formação profissional do pessoal da equipe e da biblioteca. Entretanto, o eixo de formação, capacitação profissional, o projeto contempla uma formação modular e contínua para os arquivistas e bibliotecários. Foi nessa perspectiva que nós convidamos a professora Sheila, o professor Marcelo, o professor Armando Maria, Cíntia e a professora Beatriz de Portugal. E estiveram lá uma missão luso-brasileira, no sentido, de facto, de arrancar a componente de formação deste projeto. Ficaram lá 2 semanas, acho, 2 semanas, e o resultado dessa missão está à vista na Guiné-Bissau. E agora, eu estou aqui para vos trazer a imagem daquilo que eu acabei de falar agora, a situação da guerra, a situação de reconstrução da memória, que ainda está na fase inicial, porque a componente de formação, sobretudo, que eu quero deixar aqui, quero deixar aqui claro que, de facto, o nosso namoro, a nossa aproximação com o Brasil, a nossa presença aqui no Brasil, sobretudo nessa universidade, é sobretudo nessa perspectiva de ter apoio de formação, porque ser ativista na Guiné-Bissau, ser bibliotecário na Guiné-Bissau, independentemente de não ser prestigiante, mas é desmotivador. É muito desmotivador, por isso não temos conseguido de fato reter pessoas nessa área para que possam de fato trabalhar afincadamente nessas áreas, sobretudo no que diz respeito à construção da memória. Porque todos estão nesse momento a trabalhar nessa área, no arquivo e na biblioteca, e nos arquivos da administração pública. São pessoas que não têm minimamente formação, não têm noção mínima de que é arquivo, de que é biblioteca. Os meus ilustres colegas aqui são testemunhos vivos dessa realidade. Entretanto, eu vou passar a apresentar essa apresentação aqui. Aliás, essa apresentação aqui tem a ver com a ilustração daquilo que é esforço coletivo na Guiné-Bissau quanto à reconstrução da memória, a recuperação da memória. Entretanto, antes quero vos apresentar aqui a Guiné-Bissau, que está nesse bolinho aqui, é um país muito pequeno, está situado geograficamente na costa ocidental africana. É um país pequeno que está numa enclave entre o Senegal, na parte norte, e a Guiné-Conakry, na parte sul. Senegal e Guiné-Conakry são países francófonos, e a Guiné-Bissau sempre foi o único país lusófono nesse meio, está enclavado dentro dessas duas nações francófonas, acaba de absorver, em parte, o aspecto cultural da Guiné-Bissau, que é língua. Nós somos um país lusófono, a nossa língua oficial é português, mas a maior parte dos quadros da Guiné-Bissau acabam falar português e francês devido a essa aproximação geográfica com essas duas nações francófonas. Entretanto, a nossa moeda, dada a nossa integração nessa zona francófona, a moeda da Guiné-Bissau acaba de ser franco-cefiana. Entretanto, isso é só para mostrar o nível de aproximação que a Guiné-Bissau tem com alguns países que nos rodeiam.
falando ainda de aspecto geográfico, falando de aspecto sociocultural que caracteriza a Guiné-Bissau e a influência dos países vizinhos, a Guiné-Bissau é um país multicultural, multiétnico e tem várias línguas locais. Eu sou fruto de uma dessas línguas, sou Fula, da etnia Fula, tem várias etnias, tem 12 principais etnias, mas tem mais, as principais são 12. Eu sou uma dessas etnias, uma das maioritárias na Guiné-Bissau, entretanto, mas a língua de comunicação, a língua de encontro, é crioulo. Crioulo é uma língua local, mas tem muita aproximação com o português. Porque muitas das vezes quem fala português, os guineenses, alguns guineenses que não falam português, porque o português não é língua dominante na Guiné-Bissau, não é língua muito falada na Guiné-Bissau, porque eu mesmo às vezes passo um mês, 2 meses sem falar uma palavra em português. Porque todo mundo fala crioulo, o crioulo é língua dominante, como já disse. E a minha língua materna é predominante na parte norte, parte leste da Guiné-Bissau. A parte dessas duas línguas, português e crioulo, há parte da população também que fala francês, dada a nossa aproximação também geográfica dos países francófonos. Como já disse, a Guiné-Bissau tomou independência, e foi dito aqui, minha colega aqui, a professora Shirley, em 1973. Em 24 de setembro do próximo dia, desse mês que vem amanhã, a Guiné-Bissau completa 50 anos de existência como Estado-nação. E a Guerra de Libertação Nacional, que culminou com a independência em 73, destruiu uma boa parte do tecido social, econômico e cultural da Guiné-Bissau. Mas a guerra que aconteceu em 1998 quase que destruiu tudo, sobretudo o patrimônio histórico comunitário da Guiné-Bissau. Portanto, uma boa parte do patrimônio histórico da Guiné-Bissau, os arquivos, as bibliotecas, ficaram completamente, praticamente, pelo menos, destruídos. E são acervos que incluem documentos textuais, cartográficos, tipográficos, filmes, microfilmes, eletrônicos, documentos sonoros. Essa documentação não física, quase 90% dessa documentação sumiu por causa dessa guerra. Esse é o retrato da realidade da guerra. Essas imagens são imagens essas são imagens da distribuição. Essa é da biblioteca, é parte interna da biblioteca. Essas aqui é a parte também interna do Arquivo Nacional. São imagens na altura da guerra. Ainda a guerra não tinha terminado, nós tiramos essas imagens. O arquivo histórico. Essas imagens aqui são recentes. Dá para ver? Sim. Dá, consegue. Sim. Está claro as imagens? Está claro. Aí você apaga a luz e fica mais visível. E as cicatrizes da guerra, como eu já tinha dito, ainda estão presentes na Guiné-Bissau. Essas imagens aqui são imagens recentes. Essas ainda existem ainda. Essas imagens aqui, porque são imagens do arquivo do Ministério da Justiça. Elas ainda continuam a apresentar desta forma até então, até esse momento. E essas aqui são imagens
do arquivo sonoro da Rádio Nacional. A Rádio Nacional alberga o espólio documental do arquivo sonoro da luta de libertação nacional. Uma memória importante para a história da Guiné-Bissau está desta forma. E uma boa parte, acho, se não estou a erro, só 20% dessa memória é recuperada. O resto é impossível de recuperar. Uma memória tão importante que retrata a história da Guiné-Bissau, a história recente da Guiné-Bissau, sobretudo, e basicamente a história de luta de libertação. Porque o país conheceu uma luta de libertação nacional que levou 11 anos de guerra. Então, a parte das imagens de algumas instituições, nós temos ainda o arquivo audiovisual da luta de libertação nacional, que está também dessa forma. Essas imagens aqui são imagens atuais, essas continuam vivas. O que aconteceu depois da guerra? Depois da guerra, nós fizemos foi fazer uma avaliação, inventariação daquilo que foi destruído durante a guerra. Essa guerra vai ser uma guerra da libertação, a guerra de 1998. Então, nós procedemos uma avaliação completa, constatamos de que realmente uma boa parte de documentos desapareceram. Por completo, sobretudo documentos não físicos, documentos audiovisuais, documentos sonoros, documentos iconográficos, completamente essa nossa documental desapareceu por completo. E cerca de 19% também de documentos danificados, inutilizáveis, ou seja, documentos danificados e inutilizáveis representam 19% também. Dessa massa documental, há uma boa parte que desapareceu por completo, há uma parte que ainda não desapareceu, mas é difícil de recuperar, dada o nível de degradação dessa documentação. Apenas do arquivo e a biblioteca e dos arquivos da administração pública, nós constatamos cerca de 72% apenas de documentos cuja recuperação ainda é possível. Nesse inventário, nós constatamos também, independentemente da documentação já distribuída, nós temos essa imagem aqui representa documentos físicos já existentes, recuperáveis, que representam 70% mais ou menos a soma da documentação de biblioteca e arquivo, e quase 30% de documentos são recuperáveis, quer físicos, quer não físicos. Depois da avaliação, os desafios. Nós pomos mãos à cabeça a pensar o que fazer perante essa situação. Primeiro é a avaliação de condições. Ok, desculpa, peço desculpas. O que fazer depois da guerra? Já avaliamos, constatamos que uma certa porcentagem de documentos são irrecuperáveis, uma boa parte desapareceu por completo, uma parte ainda é recuperável. Mas para recuperar os documentos que ainda são possíveis de recuperar, quais são as estratégias para recuperar essa documentação? Porque depois da guerra, como sabe, a guerra destruiu o tecido social, o tecido econômico, cultural, etc. E agora? Depois da guerra, tudo era prioridade. Tudo era prioridade. Infraestruturas físicas, não só da biblioteca, mas rodovias, instalações dos ministérios, da administração pública, etc. Tudo ficou barato, tudo era prioridade. Quando tudo é prioridade, o aspecto cultural fica mais penalizado. A cultura, ou seja, o aspecto cultural, cultura para todos os lugares do mundo. Mas o Guiné-Bissau é pior ainda. Porque depois da guerra, para hoje, já vão 20 anos. Mas até então, os documentos, a situação, a realidade da guerra está ainda patente
na biblioteca dos arquivos e dos arquivos também da administração pública. E agora, o que nós fizemos depois da guerra foi incorporação de documentos que ainda é possível salvar. Essa documentação, essa massa documental, conseguimos incorporá-la e levá-la no sítio seguro. Depois dessa preservação, essa conservação preventiva, para evitar, durante a guerra, ninguém ousava ir para zonas, sobretudo do Arquivo Nacional, da Biblioteca Nacional, foram instituições que se transformaram nas instalações militares. Eram quartéis militares, biblioteca e arquivo. A biblioteca tem uma grande cave, que as pessoas conhecem, quase o tamanho dessa sala aqui, ou mais. Essa cave serviu de abrigo para os militares que estavam nessas instalações. O que nós fazemos depois da guerra é tirar toda a documentação, época da sua. Como aqui no Brasil, teria que ser um país tropical. Um país tropical, na época da chuva, na época da seca, há muita poeira, calor, temperatura excessiva, prejudica também a documentação de documentos. O que nós fizemos, de fato, é tomar tudo, juntar tudo e colocar nessa casa. E depois, essa documentação ficou lá quase 20 anos. Depois da minha assunção nessa função, como coordenador da Secretaria e a Biblioteca, nós começamos a elaborar estratégias de recuperação dessa memória. Estavam amontoados nessa cave, fechados, quase esquecidos e abandonados. Agora, para recuperar essa massa documental, era preciso desenhar uma estratégia com o Estado, com o governo, que não tinha visto. Não havia como, de fato, recuperar essa memória. Então, nós decidimos elaborar um projeto. Nós, por intermédio da Associação de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, batemos portas para buscar financiamento que sustentasse esse projeto. Infelizmente, dada a minha passagem pelas Nações Unidas, eu deixei amigos, colegas, com quem, de fato, fui pedir apoio. Infelizmente, eles nos consideram esse apoio. O apoio não era suficiente do tamanho do desafio que nós tínhamos nessa altura, mas dava para arrancar. Então, graças a esse projeto, nós conseguimos, de fato, fazer algumas atividades de recuperação dessa memória. Começando pela formação do pessoal e dos voluntários, na formação ainda, antes de pensar na formação profissional do pessoal mesmo da arquivo da biblioteca, nós recrutamos cerca de 40 a 60 voluntários que trabalharam conosco durante 2 anos, mais ou menos. Essa aqui, a última imagem aqui, que está do outro lado aqui, é a situação da documentação da biblioteca que estava no interior da cave. São documentos que nós conseguimos salvar. E depois, o projeto Associação, com apoio do INEP. INEP é a instituição que tutela atualmente a Biblioteca e Arquivo. INEP é o Instituto Nacional de Estudos de Pesquisa, o Centro Nacional de Pesquisa Científica, continua ainda a ter. Agora nós estamos na fase de reforma, eu vou depois explicar, estamos na fase de reforma porque daqui a algum tempo a biblioteca e arquivo, há uma fusão de arquivo e biblioteca em torno de uma direção única. Há todo um arsenal jurídico nessa área que foi aprovado, promulgado e publicado no boletim oficial, que é aqui Lei do Arquivo Nacional, Lei de Posto Legal, que caracteriza uma biblioteca nacional, e Estatuto da Direção Nacional do Arquivo, Biblioteca e Livro. Portanto, este projeto, essa legislação também estava contemplada nesse projeto, o PNUD e algumas agências do Sistema das Nações Unidas apoiaram. Entretanto, a associação, por intermediação da associação, nós conseguimos bater essas portas e o governo da Guiné-Bissau assumiu o projeto. Assumiu o projeto, nós submetemos esse projeto
há erros, mas o Estado da Guiné-Bissau continua a acompanhar esse projeto e sua implementação. Entretanto, o objetivo do projeto é resgatar, recuperar e restaurar o patrimônio histórico da Guiné-Bissau. Os eixos do projeto, o primeiro eixo foi, de fato, a recuperação dos edifícios, sobretudo a restauração, ou seja, a reabilitação interna, porque a reabilitação externa do edifício custa muito. Nem o governo da Guiné-Bissau, nem os nossos parceiros atualmente têm essa condição de recuperar por completo os edifícios da Biblioteca dos Arquivos. Mas conseguimos, de fato, reabilitar a parte interna da biblioteca. Estamos na segunda fase para recuperar também a parte interna do arquivo histórico. E a segunda fase tem a ver com o arsenal jurídico. Já expliquei que o arsenal jurídico inclui lei do Arquivo Nacional, lei do Arquivo da Administração Pública, lei de gestão da Administração Pública, aliás, e lei do Posto Legal, Estatuto da Biblioteca e Arquivo Nacional. Mas o projeto, antes de termos elevado o projeto, eu quero explicar aqui em que contexto surgiu esse projeto. Porque dentro do projeto nós conseguimos ainda chamar a atenção às autoridades. Nós contactamos, fizemos uma campanha de sensibilização junto ao governo, sobretudo principais ministérios que estão ligados a essa área: Ministério da Cultura, Ministério da Educação, Presidência da República, Primatura. Entretanto, dada a situação que se apresentar, que os documentos estão expostos, nós tínhamos, de fato, de fazer essa campanha de sensibilização. E outro aspecto também dessa campanha tinha a ver também com a situação climatérica. Guiné-Bissau foi explicado, nós continuávamos fechados na condição de estar. A Guiné-Bissau corre o risco de perder parte inteira da sua memória. Essa é a parte da reorganização, do trabalho que nós fizemos com os voluntários. Essa é a parte dessa informação. Nós temos aqui turmas de formação do pessoal da biblioteca e dos arquivos. Não só a Biblioteca Arquivo Nacional, mas também o pessoal do arquivo da Administração Pública em geral. Nós conseguimos, de fato, nessa formação, formar 48 técnicos, entre gestores e técnicos de arquivo e pessoal da biblioteca e dos arquivos do INE, Arquivo Nacional. Bom, no projeto, nós pensamos antes, para um projeto é preciso duas coisas. Primeiro, é preciso meios financeiros, segundo, é preciso meios humanos. Mas para que isso aconteça, é preciso, de fato, ter uma pessoa que possa estar em condição de ajudar. Portanto, nesse caso, o primeiro parceiro do projeto, o nosso primeiro parceiro foi o governo da Guiné-Bissau. O segundo parceiro apareceu PNUD, basicamente PNUD e a Unesco. Apareceu, continua ainda, nós estamos ainda concentrados nesse momento nesses últimos parceiros, que é a Cooperação Brasileira, a Cooperação Portuguesa, Unesco e outros parceiros. Quais são os fundos que nós conseguimos, de fato, coletar no âmbito desse projeto? Nós avaliamos a reabilitação completa e a formação do pessoal da biblioteca dos arquivos. Nós precisávamos acreditar cerca de $1 milhão. Até então, conseguimos apenas $148 mil. Estamos precisando de muito mais de metade para, de fato, resolver problemas que nós temos nesse momento como desafio.
Apesar desse montante que nós temos, e montante que nós precisamos para resolver problemas da memória na Guiné-Bissau, ainda persistem os desafios. Quais são esses desafios? Nós temos ainda desafios de reabilitação dos edifícios físicos, seja a reabilitação física dos edifícios dos arquivos e alguns edifícios da administração pública. Reconstituição da memória do patrimônio documental, aquisição de equipamentos, reforma estrutural, a reforma estrutural e a política aquisitiva, seja arquivística e a leitura já iniciou, já estamos na fase inicial dessa reforma. As leis já foram aprovadas, publicadas no Boletim Oficial, estamos nesse momento na fase de implementação. E treinamento e capacitação do pessoal. A minha presença aqui, estou muito alegre, muito satisfeito de estar aqui numa instituição, forma pessoal, nós estamos muito ansiosos em ver nosso pessoal carente de formação, serem formados numa instituição como esta aqui. Portanto, a parceria com o Brasil, com a instituição brasileira nessa área, sobretudo na instituição de formação profissional, para nós é prioridade no mundo. As ações que nós empreendemos até então, já falamos dos 10 anteriores, mas continuamos ainda na mobilização dos recursos financeiros. Continuamos também na campanha de mobilização dos parceiros. E continuamos também na aquisição de alguns equipamentos que ainda continuam a faltar nos arquivos e na biblioteca. A finalidade do projeto. Quais são as finalidades desse projeto? A finalidade desse projeto é promover a resiliência do desenvolvimento social, econômico e cultural da Guiné-Bissau. E todos nós sabemos que, de fato, a resiliência do desenvolvimento social e cultural da Guiné-Bissau tem 3 pilares básicos: o aspecto social, o aspecto econômico e o aspecto cultural. No aspecto cultural, a cultura, sendo uma dimensão educativa do patrimônio documental, reforça a nossa identidade, reforça a coesão social da Guiné-Bissau. Entretanto, eu tenho vontade de falar mais sobre a Guiné-Bissau, sobre alguns dos desafios, mas contando os desafios da Guiné-Bissau, um dia não é suficiente. Talvez nem 2 dias não serão suficientes. Por isso, eu vou terminar aqui e vos agradecer bastante. E estou sendo um até emocionado. Contar a história da Guiné-Bissau, ver essa plateia, os docentes dessa universidade, os estudantes dessa universidade, os amigos da Guiné-Bissau. Sei que vocês todos são amigos da Guiné-Bissau. Me sinto um pouco emocionado. A história nos une, há laços históricos com o Brasil e a Guiné-Bissau. Prova disso, a minha colega aqui disse no início que o Brasil é a primeira nação que reconheceu a Guiné-Bissau, da sua independência. Porque a independência, nós tomamos a nossa independência, proclamamos a independência unilateralmente, antes dela ser reconhecida pelo mundo. Essa proclamação unilateral da independência da Guiné-Bissau, o Brasil, figura nos primeiros países socialistas que reconheceram a independência da Guiné-Bissau antes que ela seja efetiva. Efetiva em 1974. Proclamamos a independência em 73, mas só em 1974 que a Guiné-Bissau foi reconhecida como Estado-nação pelas Nações Unidas. Por isso, a própria diplomática da Guiné-Bissau, Brasil, muito obrigado. Entretanto, em primeiro lugar, o acervo audiovisual, porque existe o Instituto de Cinema,
que conservam uma boa parte dos filmes da série audiovisual, desde a implementação até a recepção e está cá hoje. E está em qualidade que eu posso caracterizar esse termo não é exagerado, mas são acervos que estão numa situação muito, muito difícil. O acervo do Ministério da Justiça, há uma imagem que eu apresentei aqui, exatamente a situação da acervo do Ministério da Justiça. Como ele sabe, o Ministério da Justiça tem, nesse momento, se encontra em obra. O telhado do Ministério está destruído nesse momento. Está a ser reconstruído, mas a reconstrução é um processo muito lento e a documentação não pode esperar. Nós fizemos, eu pessoalmente mobilizei os meus colegas do Arquivo Nacional, da Biblioteca Nacional e alguns voluntários, e também o pessoal de arquivo da administração pública. Nós fomos lá para resgatar esse acervo, porque a chuva e a documentação de toda a natureza, não só física, não são amigos. Portanto, nós fizemos porque o arquivo do Ministério da Justiça se encontra no telhado, no teto do Ministério. No teto do Ministério. Imagina, mesmo que não haja chuva, mesmo que não haja, que tenha um bom telhado, o teto, num país como a Guiné-Bissau, onde a temperatura às vezes chega a 40 graus, ou mais exatamente, não é local adequado para a conservação de monumentos. Porque lá ninguém ia lá também, porque a temperatura é excessiva naquele sítio. Agora, o telhado já descoberto, a situação torna ainda muito mais vulnerável. A documentação torna muito mais ainda vulnerável. Nós fizemos, de fato, os meus colegas do arquivo dos arquivos da voluntários, nós conseguimos resgatar esse acervo, trazemos esse acervo na sala de reunião do Ministério. O Ministério tem uma enorme sala de reunião, sala nova. Nós podíamos dar luz de ter uma sala de reunião e deixar a memória desaparecer. Portanto, convenci a ministra, na altura era uma senhora, que é a ministra da Justiça, no sentido de permitir nós termos mão ao Ministério da Justiça, no sentido de resgatar essa memória de extinção, porque ela estava condenada a desaparecer. Foi o que nós fizemos. Neste momento, quase todos os documentos que estavam no telhado do Ministério já se encontram na sala de reunião, exposto na sala. E agora, lá também nós conseguimos fazer alguns trabalhos. Conseguimos encaixotar alguns documentos, colocamos alguns documentos em caixas. Essa imagem do teu lado, o trabalho exatamente do Ministério da Justiça. Agora, pergunta sobre a memória de Amílcar Cabral. Amílcar Cabral, a figura de Amílcar Cabral, é uma figura que transcende a fronteira da Guiné-Bissau. Uma figura, nós podemos dizer, um patrimônio da humanidade. Sempre um patrimônio da humanidade. A sua memória deve ser conservada. O que aconteceu há alguns anos atrás, a Fundação Mário Soares solicitou o governo da Guiné-Bissau no sentido de transferir essa documentação para Portugal, no sentido dessa documentação ser digitalizada, conservada e tornada acessível. E essa documentação, uma boa parte, quase 80% a 90% dessa documentação se encontra na Fundação Mário Soares. Alguns folhos ainda continuam na Guiné-Bissau, mas inacessíveis.
inacessíveis, alguns até não só são inacessíveis, mas são desconhecidos, são uns lugares desconhecidos. Alguns documentos que eu encontrei em algum lugar, não vou citar o nome da instituição onde eu encontrei, algum documento da Cabral, estão escondidos estão espalhados em diferentes instituições que eu quero dizer. E agora, neste momento, sendo a figura, o patrimônio da Punta Cabral transcende a Guiné-Bissau, nós estamos nesse momento num processo de ver a possibilidade de resgatar e também de registrar essa memória na memória do mundo. A missão que me trouxe aqui no Brasil foi exatamente a participar num evento do Unesco sobre a memória do mundo. Aí, nesse evento, vão participar todos os colegas do Falão. Sendo a memória da Punta Cabral uma memória partilhada entre Guiné-Bissau, Cabo Verde, Portugal, Brasil e todos os países CPLP. Porque falou-se aqui de Paulo Freire, falou-se aqui de várias figuras preeminentes do Brasil aqui que tiveram contato, ligação com a Punta Cabral. E essa memória inclui uma boa parte do assunto ligado ao Brasil, assunto ligado a países do Bloco e da CPLP. E agora, a proposta que eu trouxe sobre essa memória é exatamente conversar com nossos colegas e amigos de Cabo Verde, no sentido de termos, e não só Cabo Verde, mas também Angola, Moçambique e Santo Tomé, para fazermos uma apresentação conjunta do registro da memória da Punta Cabral, na memória do mundo. Em vez de ser só Guiné-Bissau a apresentar essa memória no registro da memória do mundo, seria uma apresentação conjunta de todos os países do Palop, não só na memória do mundo. Agora, a proposta, eu tive a oportunidade e privilégio de participar, ser convidado a fazer uma apresentação de pacotes legislativos sobre arquivo na Guiné-Bissau, numa reunião de Conselho de Ministros. E eu fui presidido, aliás, pelo Presidente da República. Na apresentação dessa legislação, tive a oportunidade, em poucas palavras, de falar da memória da Punta Cabral, a necessidade que ela seja não só acessível para o público da Guiné-Bissau, mas também porque é uma propriedade da Guiné-Bissau. É uma propriedade da Guiné-Bissau, conjunto da Guiné-Bissau e Cabo Verde, de alguns países também de Portugal e Zambia. E agora, lá tive a oportunidade de abordar essa situação no sentido de termos controle dessa memória. Alguns ministros concordaram comigo, até estavam prontos no sentido de facto de trasladar essa memória para a Guiné-Bissau. Mas para mim é prematuro porque não só nós queremos sim transferir, mas devemos criar condições necessárias para de facto conservar essa memória e torná-la também acessível. Muito obrigado. Só vou responder à questão da questão do doutorado. Então, no caso, eu já tive doutorado em outro contexto, eu conheci Guiné-Bissau e retornei no ano passado com os professores. Nós construímos um projeto, né, que levou aí mais de um ano de construção. Começamos do zero, né? A minha base inicial foi a Torre do Tombo, mas depois eu vi que os alunos da Guiné-Bissau, os servidores, eles tinham muito mais receptividade aos instrumentos técnicos do nosso arquivo nacional, porque eu comecei a utilizar os instrumentos técnicos da Torre do Tombo, porque eu imaginei, como proximidade, tem muito português, muita colônia, são 500 brasileiros na Guiné-Bissau. Então, diante de portugueses, 1,5 milhões de habitantes, digamos que 400 mil deve ser português, né? Fora que tem muitos guineenses, bissau-guineenses, que são portugueses também, tem dupla nacionalidade, né? Então, quando aí começamos na prática o projeto assim, mais
fazendo um treinamento. Depois que nós construímos o projeto mesmo na escrita, né, para ver até se ia dar certo. E os alunos, eles pediram, aí eu abri um documento técnico, instrumento técnico do Arquivo Nacional e comecei a trabalhar nesse sentido. E aí vi necessidade de, dentro desse escopo de formadores, porque 3 professores brasileiros e 2 portugueses. Bom, primeiro que foi construído num pensar de CPLP, né? Não só PALOP, que são os países africanos de língua portuguesa. Nós construímos envolvendo Portugal, tinha o professor Malheiro, foi o primeiro aí a Guiné-Bissau em 2012. Ele tentou começar a fazer um trabalho de formação, mas aí teve todo um problema, porque na Guiné-Bissau, entre tentativas e golpes concretos, foram mais de 41 golpes. Inclusive, em 2021, teve uma tentativa de golpe, mataram seguranças, invadiram o Conselho de Ministros, numa reunião começou a ter tiro e morreu guarda-costas, morreu gente do governo. Agora, assim. Então, não se procedeu com o trabalho. A professora Maria Beatriz, eu cheguei ela por intermédio do professor Marcelo, claro, envolveria o professor Marcelo, até porque a pesquisa dele doutoral é sobre esse aspecto que nunca foi trabalhado no Brasil, assim, na nossa área, na arqueologia, então é uma tese muito inédita. Aliás, eu fico puxando a orelha dele, quando você vai publicar a sua tese, porque não é todo mundo quer ler a sua tese. Vale a pena, são 600 páginas, é uma coisa assim, mas é maravilhosa, tem poesia, tem literatura, é riquíssima, assim, e a história, e é interessante porque ele pega pontos sensíveis da história dos PALOP, mas faz de uma forma muito ali dócil, né? Uma linguagem dócil, usa Fernando Pessoa, maravilhoso. Bate de uma forma amorosidade, né? Uma correção amorosa a Portugal, muito interessante. Então, por isso, envolvi o professor Marcelo, claro, não poderia ficar de fora desse projeto, e a professora Cíntia Roncalho, que é da UNB, que é minha parceira de projetos, inclusive líder do grupo de pesquisa a qual eu estou desde a época que eu saí da UNB para minha licença, né? Então, esse projeto foi financiado pelo PNUD. Em que momento nós estamos agora? O Unesco, dentro desse escopo desse projeto, viu a necessidade do professor Iagua participar desse projeto de Memórias do Mundo, que eles vão colocar índices e métodos agora para definir, né? Porque, por exemplo, a Guiné-Bissau, dos PALOP, o único país que tem algo na Memórias do Mundo, se não me engano, até hoje, é Angola. E o Brasil, pelo Arquivo Nacional, já ajudou a Angola, Moçambique, Cabo Verde a montarem os seus arquivos nacionais. Mas a gente, nesse momento, nós estamos tentando fazer essa parceria, por isso que o professor Iagua veio aqui, para envolver também o Brasil nessa consultoria, nessa supervisão técnico-científica. Então, a Unesco agora se juntou ao projeto, e por isso o professor Iagua veio. Eu fiz um edital, participei de um edital na universidade, né? Então, eu estou aqui por esse edital e parte por mim mesmo. Mas a ideia, por exemplo, na UNB, é conversar com o nosso vice-reitor, que é o responsável pela internacionalização, e mais trazer estudantes bissau-guineenses que levar nesse primeiro momento. Por quê? Porque lá não tem curso de arqueologia e biblioteconomia. E nós, no Brasil, nós temos a Unilab, que foi uma universidade afro-brasileira criada pelo nosso presidente Lula em 2010. Então, é a maior universidade bissau-guineense fora da Guiné-Bissau. Tem cerca hoje de 700 estudantes bissau-guineenses. Tá? Se faz vestibular, os professores vão à Guiné-Bissau e aplicam a prova. Isso é uma primeira oportunidade, mas não tem curso de arqueologia e biblioteconomia na Unilab. A segunda oportunidade é o PECG, que é o programa de graduação, e o programa de pós-graduação. Mas esses programas você tem que fazer uma prova de proficiência em português, porque como o professor bem colocou, a língua oficial é o português, mas na verdade a falada no dia a dia é o crioulo, que é bem diferente. Quer dizer,
Você entende, mas quando eles começam a falar muito rápido, você não entende. Não adianta. É uma mistura de italiano com latim, com português, com... Não é coisa assim, espanhol, coisa muito doida. Então a ideia é conversarmos com os nossos reitores, no sentido de fazermos acordos, termos de cooperação, para que esses estudantes comecem a vir a fazer graduação aqui no Brasil, porque eles já têm essa entrada pelo PECG, PECPG, só que eles, muitos estudantes africanos dos PALOP vêm, mas para fazer engenharia, medicina, relações internacionais, ciência política. Então cabe a nós, aos nossos cursos de arqueologia, né, a que chamemos a atenção. Então eu já pedi audiência com o meu vice-reitor para que haja uma prática de esforços para atrair esses estudantes para o curso de Arqueologia e Biblioteconomia, porque o nosso curso, como o de vocês, é noturno, então nem todo mundo fica, olha, tal, atraído, né, essa questão, Brasília, e eu acho que, sinceramente, o Rio de Janeiro é mais atrativo, né, a Unirio é mais atrativo, porque eles têm mais, enfim, mais proximidade, eu acho que até o sotaque, o clima, acho que é tudo mais, né, o Rio de Janeiro seria mais atrativo para os estudantes. Então essa é uma porta, mas o primeiro momento é trazer os estudantes, né, e o segundo momento nós fazemos projetos, submetemos ao CNPq, né, a CAPES, para que então a gente possa levar estudantes daqui para a Guiné-Bissau. Obrigada. Bom, boa noite. Queria agradecer a palestra mais uma vez. Queria fazer, se possível, 2 perguntas. A primeira pergunta, na verdade, é o quanto o professor Iacubo entende que todo esse descaso e a falta de investimento das arquivos e das bibliotecas refletem sobre a própria história do país e o quanto que esse movimento de resgate e essas fotos tiradas acabam sendo a própria documentação viva ali. E a outra pergunta é como vocês, dois eles, tanto também a pergunta da professora Gira, mas como vocês entendem a memória brasileira, porque aqui no Brasil a gente tem instituições tecnicamente fortes e algumas normas, mas muitas delas são utilizadas como instrumento de manobra, né, de acordo com o governo. Então, como que essa memória, essa forma histórica reescrita, né, por quem, como que vocês entendem isso enquanto memória brasileira? Se bem entendi a primeira pergunta, quanto à memória, vou responder a última, vou tentar responder, porque a primeira não entendi muito bem. A segunda é sobre a memória brasileira, como ela é vista. Pois é uma pergunta pertinente, por acaso. A memória em si. A memória é vista pela sociedade da Guiné-Bissau como recurso, faz parte da sua identidade. Mas nem toda a sociedade tem essa consciência. Porque a taxa de analfabetismo na Guiné-Bissau é tão elevada para quem não tem acesso a ensino, para quem não tem acesso à ciência, a conhecimento. Dificilmente tem noção mais ou menos da importância da memória. Mas as autoridades políticas na Guiné-Bissau têm noção, têm consciência da situação da memória. O problema que se coloca é que essa autoridade não tem meio, os desafios são tantos que a memória não representa prioridade
dentro das prioridades. Não que a autoridade não queira, ela quer, mas não há pouco, não há meios. Ela não tem mesmo que meios para se resgatar a memória. Ou seja, a resgate da memória requer meios pesados, meios grandes. Mas, nesse momento aqui, a professora Sheila e o Sr. Marcelo que estiveram na comissão, sabiam claramente os desafios da Guiné-Bissau. Não se resumem apenas na sua memória. A memória é parte dos erros de descuidar da Guiné-Bissau. A sociedade da Guiné-Bissau tem consciência, aqueles que têm mais ou menos noção do conhecimento do fato que a memória faz parte da sua identidade. Mas a sociedade em si, a sociedade civil, sobretudo, tem também poucos recursos, poucos meios para fazer algo para tirar a memória que está nesse momento. Bom, em relação ao Brasil, eu só quero voltar um pouco à Guiné-Bissau, essa questão da memória, desse entendimento, e também eu acho que aí no curso de arquivologia ele tem um papel muito importante, assim como o curso de história tem, o de arquivologia também tem muito nesse trabalho de entender o que é memória, identidade, nação. Eu me lembro de ter uma conversa com uma pessoa, uma figura importante, estrangeira da Guiné-Bissau, e eles falando sobre consolidação da paz. Esse projeto de arquivo, construção do Arquivo Nacional, começou dentro de um escopo da consolidação da paz. E como começou? Essa pessoa, ele não achava que... Mas por que um arquivo? Eu disse, democracia só existe se o cidadão, ele conhece a sua trajetória, ele conhece o que ele é, a identidade dele, ele enquanto indivíduo, ele enquanto dentro dessa sociedade, né? Ele se reconhece dentro daquele pensamento, daquela construção de nação. Se não existe isso, não existe democracia. O que é democracia? Poder do povo. Então, assim, aonde ele vai encontrar esse poder? E arquivo é isso, arque é povo, né? A governança do povo. Então, se não existe arquivo nacional, né, como eu vou buscar assim, toda essa trajetória de Estado, de escolas, de hospital, enfim, tudo. Então, eu acho que o curso de arquivologia ele tem muito esse papel dessa consciência. E nós estamos construindo no Brasil, né? Porque começamos na década de 90. Nós temos hoje 16 cursos. Na década de 70. Estou aqui, eu sou da década de 70, 72. E tem até quem foi primeiro? A UFMS ou a Unirio? A Unirio, claro que eu estou aqui, a Unirio é a primeira. Enfim, então, para vocês entenderem, a Guiné-Bissau tem 6 universidades, apenas. Dentro dessas 6 universidades, só uma é pública, que é a Amílcar Cabral. E que funciona às duras penas, porque não tem aquele entendimento. Assim como você não tem uma biblioteca, você não tem, quer dizer, é uma reação em cadeia. Você não tem uma biblioteca nacional, você não tem um arquivo nacional, você não tem cinema na Guiné-Bissau. Né? Para quem perguntou em relação ao cinema, você tem teatros que são dos institutos, então, porque tem o Instituto Guimarães Rosa, você tem o Instituto francês, né, da Aliança Francesa, você tem Camões, né? Mas você não tem um teatro. Né? Então, esses institutos culturais é que fazem essas pontes, né? É que ensinam português gratuitamente, mas as escolas têm muita questão da greve. E nessas universidades, inclusive, para vocês terem uma ideia, nós fizemos uma coletânea, eu e alguns outros professores, inclusive do INEP, foi lançada no ano passado, foi lançada no ano passado, começo do ano passado. Até então, até 2022, não existia um livro contando a trajetória do ensino superior na Guiné-Bissau. E nós fizemos. E nessa coletânea, um dos capítulos é sobre a constituição de um arquivo nacional. Então, eu vejo a importância de vocês, a nossa importância. Né? E que é isso, é possível.
Tá? Porque muitas vezes a gente pensa, não, mas é tão teoria, né? Não vai, nossa, como? E é só arquivo que eu pego. Não, mas olha a concretude, né? Eu fui estudante também, eu fiz arquivologia em 94, 98. Mas eu já vislumbrava, eu já sentia. E sobre essa questão da memória no Brasil, eu gosto muito de me reportar ao estudo do professor Zé Maria Jardim, Transparências e Opacidades, Usos e Desusos da Informação no Estado brasileiro. Quando ele faz a pesquisa dele doutoral e vê ali qual que é o problema do Brasil. É que a gente não gosta de memória, que a gente não gosta de informação. É porque nessa nossa genética, infelizmente, nós temos desapreço a essa translucidez informacional. Porque isso vem com a coisa da burocracia, o prestar conta sem prestar, dar um jeitinho aqui. Então, essa certa aversão que nós temos à questão da memória, da identidade, dos arquivos, né? Que é legal os arquivos sempre ao sub, né? Ah, não, poeira, tal, até digitalmente, vem muito dessa nossa tradição de Estado, dessa nossa formação de Estado. Porque quando você trabalha, porque os arquivos é como o Terry estuda, ele diz, né? Os arquivos, eles revelam, eles escondem, mas eles falam, eles culpabilizam, eles incriminam, eles comprovam, né? E os arquivos têm essa ligação com a memória. Então, por isso que no nosso país, eu acredito que venha disso, não é só de um traçado histórico, é um traçado genético, um traçado e que persistiu, e também muito da nossa ligação, né, da nossa questão colonial. Mas hoje nós temos esse processo de decolonização. E o que é decolonizar? Não, aqui o professor estava falando para ele hoje que ele está fazendo a decolonização, ele está vindo, né, além mar, cruzando o continente e vindo trazer o conhecimento para a gente, mostrando como esse processo de conhecimento local, né, não é nós fazemos um instrumento de pesquisa e falamos, não, olha, agora vocês, né, vão usar. Né? Não, é ver a questão do local, e isso é pensar essa nova memória que nós precisamos, enquanto ex-colônia, pensarmos e agirmos nessa direção. Eu quero só completar um bocadinho o que eu disse agora. Que está relacionado a essa pergunta. Aqui disse a minha colega aqui. Também toca a historiar mesmo desse projeto. Imagine, quando nós elaboramos esse projeto, havia muita dificuldade de encontrar financiador. Porque basta você chamar arquivo, documentação, biblioteca, coisa que não interessa a ninguém, coisa que não motiva ninguém. Tive a oportunidade de encontrar com um representante residente do público na Guiné-Bissau, pessoalmente. Eu dizia a ele, olha, escuta uma coisa, vocês colocaram muito dinheiro nesse país em termos de financiamento. Financiam eleições, financiam estradas, financiam não sei o quê, financiam construção de edifícios, etc. Tudo bom, beleza. Mas tudo que vocês estão fazendo até então não tem nada a ver com a promoção da democracia. Porque a democracia começa na consciencialização da sociedade sobre sua origem, sua identidade. E também consolidação das instituições. Não são ministérios. Elas estão na representação das instituições. Elas não são instituições. Porque elas são pessoas de passagem, são passageiros. Instituição, eu concordo. A instituição é aquele edifício e recursos documentais que estão dentro desse edifício, a memória. Essa é a instituição. A pessoa que vai lá, ela é um passageiro. Ela é um passageiro, chega numa parada, desce, embarca outro passageiro. E recursos documentais que ele vai encontrar lá, a memória, o documento que ele vai encontrar lá, exatamente essa documentação, essa memória que representa testemunho daquilo que foi feito, daquilo que passou, e esse recurso que representa a instituição. E funcionários
os representantes das instituições, o povo, a população, é beneficiário do financiamento que vocês aplicam nesse país, financiando o arquivo. Porque aí pessoas vão ter acesso à informação sobre sua identidade, vão ter informação sobre a instituição, vão ter informação de toda a natureza. E daí a democracia começa a aparecer, porque elas começam a ganhar consciência o fenômeno social, o fenômeno da democracia. Vão entender a partir daí o que é bom para o país, o que não é bom para o país. Então, financiam arquivo, biblioteca, o acesso à informação, vão esperar alguns anos, vão ver o resultado. Serão completamente diferentes. E a partir daí, ele ficou tocado no coração, diz, olha, e a partir daí nós vamos ver, vamos financiar. A professora Cília conhece essa pessoa. E agora, vos convido, porque a segunda fase desse projeto, porque o projeto está terminando desde dezembro passado. Nós estamos na segunda fase. Mas a mesma pessoa, porque ela há 2 anos que financiou esse projeto, 3 anos mais ou menos. Nós estamos no 3º ano. Ele viu o resultado, está vendo o resultado. Sabe o que ele disse agora? Olha, Shalom, por que não organizar uma conferência internacional sobre a memória? Nós vamos apoiar, a minha agência e tudo, vamos apoiar a organização dessa conferência. Vocês vão convidar, porque você me falou aqui no Brasil, da potencialidade que o Brasil tem sobre informação e capacitação. Você me falou de Portugal. São países que têm, de fato, curso de formação nessa área, na arqueologia e na biblioteconomia. Mas é bom o teu governo aqui, a sociedade aqui, a sociedade civil, os governantes aqui, tenham mais ou menos consciência, ou já tenham consciência do impacto daquilo que vocês estão fazendo aqui, a importância daquilo que vocês estão fazendo. Mas aqui muda o governo sempre. Cada ano muda quase o governo. É bom, de fato, sentar e pensar, sensibilizar essas pessoas sobre a importância da memória. Essa conferência internacional, vocês vão trazer aqui o Brasil que vocês querem aqui, estejam convosco, vos acompanhem nessa empreitada, e Portugal também. E alguns países também francófonos. Essa conferência internacional, o objetivo da conferência é despertar a consciência nacional e a consciência internacional sobre a importância da memória e sobre a situação em que se encontra a memória na Guiné-Bissau nesse momento. Agora, dito isso, eu aproveito essa ocasião, essa plateia, para vos convidar. É uma ideia que nós estamos a tentar consolidar, mas é um convite que eu lanço para vocês todos, para que de fato nos acompanhem nessa oportunidade. Muito obrigado. Tem alguma outra questão? Não? Só rapidamente com relação a essa questão da mobilidade internacional, esse é um assunto recorrente para a gente, que se insere em toda essa discussão. Não se faz política sem recursos, né? Não só sem recursos humanos, mas sem recursos financeiros. Então, o que a gente está falando aqui essencialmente não é necessariamente de conhecimento técnico, ou não só de conhecimento técnico, não é só de uma dimensão material, física da memória. A memória é muito mais do que isso, todos nós sabemos, né? É um suporte para uma série de discussões, falando essencialmente de políticas de diferentes naturezas, né? E nesse aspecto, a gente, as pessoas com o mínimo de sensibilidade, somos capazes de perceber a atribuição de importância que diferentes pessoas, diferentes grupos de poder atribuem a determinadas dimensões políticas, econômicas, educacionais. Eu acho que a gente consegue, nesse momento, vislumbrar, ainda que de maneira muito tímida, muito acanhada, mas eu acho que a gente consegue vislumbrar a possibilidade de um incremento, né, na política de extensão universitária
de mobilidade internacional. Isso implica, no campo da arqueologia em particular, uma leitura que tem em desafios muito concretos, o perfil socioeconômico predominante dos nossos alunos. Hoje eu não estou nesse perfil, mas se eu estivesse na condição de aluno, eu não teria condições de fazer mobilidade. Então, exige-se uma série de cuidados. Nós temos candidatos aqui a pessoas já se mobilizando, né, para essa mobilidade internacional. Então, é isso. É um processo político, né, de diferente natureza, que implica, em grande medida, parte das nossas discussões aqui, de como a gente compreende a importância dos arquivos, das bibliotecas, diante de desafios que nos parecem tão superiores, né? As pessoas não têm o que comer, o prédio está caindo, não tem saúde, e a gente não precisa, infelizmente, a gente não precisa ir para nenhum país africano para se deparar com essa realidade em qualquer lugar, porque basta a gente atravessar. Sair da Urca, a gente se depara com essa realidade. Então, existem desafios que nos parecem muito distantes. Por que eu vou atribuir importância ao arquivo, a documento, se tem alguém passando fome? Enquanto a gente não compreender que esse equipamento, arquivo e documentos públicos, representa muito mais do que pedaços de papéis burocráticos, a gente vai continuar enxergando exatamente disso. Existem coisas mais importantes do que trabalhar com documento. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente vai ter que dar e que eu espero que esta universidade, que esse curso, consiga dividir com vocês sobre tudo que ocupam esse espaço, de maneira que, compreendendo isso, a gente consiga dar outros passos, né? Eu costumo dizer, falo sistematicamente, que o esforço da superação de determinado problema parte do quanto esse problema nos impacta. Então, enquanto o documento não impactar, não for algo importante que a gente compreenda como capaz de mudar a vida dos outros, seja nosso, seja de outras pessoas, de outros países, a gente vai continuar tratando o documento como só um pedaço de papel, e não como representante de uma série de direitos, de garantia, de possibilidades de memória, né? Bom, como é um tema que me é particularmente caro, eu vou por aqui, gostaria de passar a palavra para vocês, para as considerações finais, e a gente encerraria, se possível. Bom, mais uma vez agradeço a todas e todos que estiveram presentes hoje, nesse congregamento. Desejo que tenham, então, uma boa trajetória na antropologia, se apaixonem, é uma área apaixonante, mas não tem como se apaixonar sem a leitura, sem a devida leitura, o debruçar, o pensar, a reflexão, né? E que vocês também façam parte desse ou de outro projeto que traga uma completude, não só da memória do nosso país, mas também que tenha essa relação, essa interconexão com outro país, especialmente com os nossos irmãos paulóticos. Muito obrigada. Muito obrigado. Para mim, é um momento especial. É uma honra para mim, um privilégio, partilhar conosco esse espaço aqui e fazer parte dessa aula inaugural dessa universidade. Aproveito essa ocasião para agradecer essa universidade, em especial ao nosso querido professor Flávio e a todos que estão aqui, os professores, os estudantes que estão aqui, que decidiram partilhar esse momento aqui conosco aqui, um momento de reflexão, um momento de partilha de conhecimento e informação, e por que não um momento de aproximação entre o Brasil e a Guiné-Bissau. O oceano que nos separa parece grande,
Mas olhando para essa plateia, nossas intenções, desafios que nós temos de comum, acho que o oceano, essa barreira geográfica, é muito pequena. Espero que vamos continuar a trabalhar juntos. Eu vou levar o Brasil no coração, muito em especial ao Unirio no meu coração. Espero que este casamento que nós começamos a celebrar aqui tenha êxito, tenha sucesso, produza os resultados que nós todos esperamos. Muito obrigado. Bom, professor, reitero aqui meus agradecimentos. Deixo também como convite, antes que todo mundo saia correndo, para que essas inquietações, a gente sabe que tem muita formalidade, né, às vezes, nesse espaço, então essas questões que vocês levantaram e outras que de repente não trouxeram, que tragam essas questões para a direção, para os professores que estão aqui, para qualquer outro, provocando outras possibilidades de diálogos. A gente sabe da multiplicidade de possibilidades que essas discussões têm, nem sempre são muito simples, mas fica muito mais fácil de resolvê-la quando a gente as conhece. Quero, por fim, também, mais uma vez, reiterar, não só em nome do Flávio, em nome da Escola de Arqueologia, em nome do Centro de Ciências Humanas e Sociais, que aqui também represento como seu substituto decano, em nome da Universidade, agradecer e reiterar que daquilo que depender, não só do Flávio quanto pessoa, mas do Flávio revestido dessa instituição, nós vamos fazer todos os investimentos necessários para que esse projeto e muitos outros sejam efetivados, seja de forma presencial, seja de forma remota, seja trazendo considerações, seja trazendo alunos, enfim, o que não falta são possibilidades, desde o momento que a gente realmente acredite nisso, e tenho certeza que eu acredito. Então, professor, quero mais uma vez agradecer a enorme generosidade do senhor, da Shirley. Marcelo, obrigado mais uma vez, Renato e todo mundo aqui presente, que a gente possa dar desdobramento a isso de diferentes maneiras. Tá bom? Obrigado a todos. Bom descanso. Vocês querem tirar a foto do professor, não? Todo mundo rapidinho? Isso é legal.